Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Estamos chegando até você, ao seu lar, mais uma vez, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Recordo que nós estamos refletindo a 16ª semana do Tempo Comum. A gente sempre deseja que essas pequenas mensagens, reflexões, possam ajudá-los a fazer esse itinerário de caminhar junto com Jesus, fortalecer a vida de fé, esse sentimento de pertença à comunidade cristã. Hoje, quinta-feira, caros irmãos e irmãs, dia 25 de julho, a gente celebra na igreja o apóstolo Santiago Maior. Para que bem possamos celebrar este dia, junto com o evangelista, junto com o apóstolo, aliás, Tiago, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de Mateus, o capítulo 20, versículos de 20 até 28. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: "O que tu queres?" E ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." E então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis o que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Veja, caros irmãos e irmãs, o pedido da mãe pelo primeiro lugar para os filhos. Os discípulos não só não entendem o alcance da mensagem de Jesus, mas eles ainda permanecem, continuam com suas ambições pessoais. Enquanto Jesus ele insistia no serviço, na doação, eles teimavam em pedir os primeiros lugares no reino. A mãe de Tiago e João, levando consigo os 2 filhos, ela chega bem pertinho de Jesus e pede um lugar na glória do reino para os 2 filhos. Um que fique à direita, outro à esquerda, de Jesus. Os 2 não entenderam a proposta de Jesus. Aliás, mesmo que o Evangelho lhe tenha dito que os outros 10 ficaram irritados, no fundo eles também tinham esse mesmo pensamento. Ou seja, além dos 2, todo o grupo não entenderam corretamente a proposta de Jesus. Eles estavam preocupados só com os interesses próprios. Sinal de que a ideologia dominante da época, ela tinha como que penetrado profundamente na mentalidade dos discípulos. E apesar da convivência de muito tempo com Jesus, eles não tinham renovado a sua maneira de ver as coisas. Olhavam para Jesus com o olhar antigo. Eles queriam, no fundo, uma recompensa pelo fato de estarem com Jesus, de segui-lo. E ante o pedido ambicioso da mãe dos 2, Jesus ele reage com firmeza. Vocês não sabem o que estão pedindo. E pergunta se eles são capazes de beber o cálice que ele, Jesus, ele vai beber, e se eles estão dispostos a receber o batismo que ele vai receber, que é o cálice do sofrimento, que é o batismo de sangue,
Jesus ele quer saber se eles, em vez do lugar de honra, eles aceitam entregar a vida até a morte. Então o pedido ambicioso da mãe para os 2 filhos e, de certa maneira, essa explosão irritada dos outros 10 deram como que a deixa para Jesus, para ele expor uma das lições mais belas do Evangelho, que é o espírito de serviço. Nós não podemos comparar-nos para ver se um é mais do que o outro. Não nos devemos deixar arrastar pela inveja ou uma competitividade vaidosa. Pelo contrário, a nossa grande ambição, ela deve ser dar-se totalmente, servir por amor como Jesus faz. Aí sim encontraremos felicidade, realização, porque é dando que se recebe, diz São Francisco, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se ressuscita, é para a vida eterna. Seguindo o nosso itinerário, na sexta-feira, dia 26 de julho, é dia de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, pais de Maria. Também nesse dia é comemorado o Dia dos Avós, se bem que o Papa Francisco ele institucionalizou agora jogar então para o domingo próximo de São Joaquim e Santa Ana, que celebraremos isso então no dia 28. E para bem celebrarmos esse dia de São Joaquim e Santa Ana, vamos ter o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos de 16 e 17. Disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Eu vou deixar de lado, caros irmãos e irmãs, a reflexão desse pequenino trecho do Evangelho de Mateus, para poder me deter um pouquinho mais a São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. Todos nós, obviamente, pouco sabemos sobre os pais de Maria. Também eles estão sob a lei do silêncio e do escondimento que Deus aplicou à vida de Maria e à maior parte da vida histórica de Jesus. Porém, quando a gente toma os evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos não reconhecidos como canônicos, esses evangelhos falam das suas dificuldades, de Joaquim e Ana. Um texto da Igreja da Armênia, lá do século XIII, diz pra gente que Joaquim e Ana eram justos e puros, que eles levavam uma vida muito piedosa, tinham um comportamento inocente e como que passavam imunes a qualquer calúnia. Eles eram zelosos, muito devotos à oração, no jejum e na abstinência. Era uma família, obviamente não poderia ser diferente, assídua ao templo, praticava muito a caridade, eram incansáveis no trabalho e, em consequência, diz que eram ricas de bens. E eles tinham uma prática, diz novamente esse texto da Igreja da Armênia, que eles dividiam o rendimento anual em 3 partes. Uma para o templo e sustento dos sacerdotes. A outra parte ia para os pobres. E a terceira parte, então, claro, era para o sustento da casa, para eles mesmos. Então, diante de tudo isso que esse texto coloca, é lógico a gente ficar pensando que Deus os tenha chamado a participar no mistério de Jesus, cuja chegada eles prepararam. Joaquim e Ana, eles foram escolhidos entre o povo eleito para que, entre esse povo, ali surgisse Maria e de Maria, Jesus. Então, com esse fato, a gente pode dizer que é a maior manifestação do amor misericordioso de Deus. Então agradeçamos ao Senhor. Nós somos os ditosos, nós que vemos e ouvimos o que muitos profetas e justos apenas entreviram na fé e na esperança. O convite para nós ao celebrarmos São Joaquim e Santa Ana é a gente recordar, fazer memória, a gente lembrar os nossos avós.
que celebraremos aqui, né, na Igreja do Brasil, no domingo, aliás, na Igreja do Mundo. Tem um bonito provérbio africano, aliás, aqui no Brasil também foi feita uma música, né? Provérbio africano que diz que das panelas velhas se tira a melhor sopa. Então, os nossos avós são como que verdadeiras preciosidades, né? É o nosso, assim, a grande sabedoria. Então nós temos sim que rodeá-los de cuidados, carinho, não dispersar o muito que tem para nos dizer e ensinar. A gente sempre costuma dizer, é a reserva, o poço da sabedoria. Então eles têm que nos ensinar, têm muito a nos ensinar, particularmente nos transmitir, dar o testemunho, nos ensinar a sua fé e também aquilo que alimenta a esperança deles. Então nesse dia, nessa sexta, façamos a nossa prece pelos nossos avós. E no domingo, vamos todos rezar também, celebrar a vida dos nossos avós. Eu concluo o itinerário desta 16ª semana do Tempo Comum, no sábado, dia 27 de julho, rezando, meditando com o evangelista Mateus, capítulo 13, versículos de 24 até 30. Jesus contou outra parábola para a multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? E o dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Veja, caros irmãos e irmãs, Jesus está apresentando aqui mais uma parábola, desta vez com os dois semeadores. Eu recordava, lá no início da semana, que nós iniciamos o capítulo 13, onde que Jesus vai apresentar um conjunto de parábolas sobre o reino dos céus, sobre o que se compara, o que é comparado o reino dos céus. E nessa parábola, então, dos dois semeadores, né? Porque é bom, a gente diz assim, a parábola do semeador, na verdade, são dois, porque o primeiro, ele lança à terra boa semente de trigo, o segundo lança à terra sementes de joio, erva daninha que vai prejudicar a sementeira. E este campo semeado de bom trigo e de joio, a gente pode dizer que esse espaço, esse campo, é a igreja, que está, a gente fazendo um olhar retrospectivo, que está lá nos seus inícios. Mas também, este campo semeado de bom trigo e de joio também é o mundo, é a humanidade. E que tanto na igreja, tanto no mundo, quer dizer, numa e noutra crescem lado a lado o trigo e o joio. Os servos, diz o Evangelho, eles querem eliminar logo a erva daninha, o joio. Porém, o dono do campo tem uma outra lógica. Deixa outro crescerem juntos até o momento da colheita. Deste modo, quando Mateus apresenta dessa forma, aqui Jesus revela para nós o grande coração de Deus, do Pai, que deixa crescer os bons e os maus, e que só na altura da ceifa é que vai os separá-los e vai dar para eles diferentes destinos. Deus, ele não intervém para arrancar o mal presente, seja na igreja, no mundo, presente no coração das pessoas. Só no momento do juízo ficará patente quem praticou o bem e quem praticou o mal. Eu sempre costumo dizer assim que Deus, ele sempre fica aguardando
aguardando até o último momento a conversão, a mudança de rota, para que as pessoas se convertam e façam o bem. Deus fica aguardando, Deus não tem pressa. Então há o excesso de zelo de quem pretende a todo custo e imediatamente como que extirpar o mal, e quem o faz contrapõe-se à tolerância de Deus, que não é um qualquer pacifista, mas Deus, ele conhece os tempos de crescimento do coração humano. Cada pessoa tem um ritmo, tem o seu tempo de crescimento, de amadurecimento, tem seu tempo de conversão. Então há sempre a esperança de que muitos se convertam e passem a fazer parte da grande comunidade de Jesus. A gente pode sempre dizer assim, isso é o que nos coloca como horizonte de esperança, nos motiva a nossa utopia, que no fim, mesmo que a gente não consiga visualizar nas nossas realidades, a gente fica olhando tanto mal presente, tanta violência, tantas mortes injustas, tanta pobreza, tanta desigualdade social, mas o nosso olhar de esperança, a nossa utopia é que no fim, sempre o bem ele será vitorioso. O bem vence o mal. E isso tem que nos animar. Isso tem que assim, nos levar a gente a assumir também essa mesma perspectiva de Jesus, de a gente semear sementes do bem, para transformar este mundo. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, esse roteiro de reflexões desta 16ª semana do Tempo Comum. Nos encontraremos novamente na segunda-feira neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda paz e todo bem.